Olá pessoal, e nessa aula a gente vai ver sobre a tag IMG ou a tag Image, que é aqui agora onde você vai botar as imagens no seu site. Essa tag vai ser uma das que você mais vai usar durante todo o seu sistema, o seu site, enfim, porque, enfim, qualquer site tem muitas imagens, né? Então, para a gente começar a entender como é que a gente insere uma imagem no nosso site, a gente põe aqui a IMG, a tag IMG, e ela é uma das tags que elas abrem e fecham automaticamente, tudo bem? Então você já pode fechar ela aqui. E aí aqui a gente vai passar alguns atributos nessa tag IMG para ela funcionar. O primeiro deles é o que a gente chama de source, ou seja, a fonte da minha imagem, que é src igual, e aqui você vai botar o caminho, ou seja, o diretório ou o nome da sua imagem. E como é que funciona esse processo? Por exemplo, esse arquivo index.html, ele está na minha área de trabalho, por exemplo. Tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, imagem.jpg, somente isso, quando ele executar no meu navegador, ele vai procurar essa imagem aqui na mesma pasta que está o meu arquivo index, ou o meu arquivo, qualquer que seja ele que eu estou executando. Tudo bem? E aí tem uns truques para, por exemplo, se a imagem está em uma outra pasta, se a imagem está na pasta anterior, enfim, vamos lá, eu vou te explicar isso aqui agora, tá bom? Se você insere somente o nome, ele vai pegar na mesma pasta que está o meu arquivo do HTML, tudo bem? Nesse caso aqui, imagem.jpg, o meu arquivo está na área de trabalho, então ele vai pegar essa imagem que tiver na área de trabalho, tudo bem? Então, caso, por exemplo, dentro da minha área de trabalho, eu tenha uma pasta chamada imagens, ou alguma coisa do tipo. Então, para eu acessar ela, eu ponho imagens, barra, e o nome da minha imagem, tudo bem? E aí, dessa forma, ele vai começar pelo diretório que está o meu arquivo, e aí vai adiantar uma pasta imagens, e vai pegar o arquivo, tudo bem? Se, por exemplo, eu tenho aqui o meu arquivo index na área de trabalho, mas a minha imagem está numa pasta anterior a ela, está numa pasta antes dela. Então, como é que eu faço para acessar isso daqui? Eu ponho ponto, barra, no caso já tem uma barra, né? Ponto, barra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai voltar uma pasta e vai pegar o arquivo, tá certo? Então, por exemplo, só exemplificando para você entender melhor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a minha pasta www e aí eu tenho dentro dela uma pasta chamada site. E aí dentro dessa pasta site eu tenho um arquivo index.html ou index.php, enfim, não importa. Certo? Só que aqui dentro da minha pasta site eu tenho ou melhor, aqui eu tenho a pasta site e eu tenho a pasta imagens, em que eu tenho imagem.jpg, por exemplo. Tá bom? Então, eu tenho a pasta www, dentro dela eu tenho a pasta imagens e a pasta site. E dentro da pasta site eu tenho o meu HTML, dentro da pasta imagens eu tenho essa daqui. Então, eu estou nesse arquivo aqui agora. Como é que eu faço para acessar essa imagem que está em outra pasta? Eu tenho algumas formas de fazer isso, né? A primeira delas é usando isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou voltar uma pasta, então ele está aqui na pasta site, ele vai voltar para a pasta www. Agora que eu voltei, eu vou acessar a pasta imagens e vou acessar o meu arquivo. Conseguiu entender a lógica por trás disso? Eu voltei uma pasta, ou seja, eu estava aqui na minha pasta site, né? Que é a pasta que está o meu arquivo. Aí eu voltei uma pasta, pá, ele foi para a pasta filha dela, né? Ou melhor, para a pasta pai dela, que é a www. Dela, eu acessei a pasta imagens e acessei o meu arquivo. Tudo bem? Se eu tiver que voltar mais diretórios, eu posso ir fazendo assim, ó. Não tem problema, ele vai sair voltando, tá bom? Aí você só vê a lógica direitinho disso para ficar uma coisa que dê para entender como é que está funcionando, tá bom? E se, por exemplo, eu tenho uma imagem em um site,
por exemplo, essa daqui, ó, eu ponho o diretório inteiro da minha imagem. www.google.com.br/google.jpg. Existe essa imagem mesmo, tá bom? Então aqui eu botei o endereço completo da minha imagem. Então ele vai procurar já nesse endereço completo. Ele não vai procurar na minha pasta, nem nada disso, tá? Então vamos salvar e vamos executar. E olha lá, ele mostra essa imagenzinha que tem lá no servidor do Google. Tudo bem? Mas aí tem alguns outros parâmetros ou atributos que eu posso inserir na minha tag image, ou IMG no caso. Que é, um deles é a largura da minha foto. Então a largura é width. Certo? E aí vamos supor que eu vou botar 200 pixels de largura que a minha foto tem que ter. Se eu botar somente a largura, o meu próprio HTML ele vai proporcionalmente diminuir ou aumentar a altura da minha imagem, para manter ela proporcional. Então, olha só, tá? Eu diminuí a largura e ele diminuiu a altura proporcionalmente. Mas eu posso botar aqui, por exemplo, a altura, que é height, tá bom? E eu posso especificar, por exemplo, vamos supor que eu ponha 300 de altura. O que é que você acha que vai acontecer? Vai distorcer a imagem, né? Porque eu estou com 200 de largura e 300 de altura. E provavelmente essa não é a proporção original da imagem. Então, olha o que vai acontecer. Tá certo? Ele vai contorcer a minha imagem. Já se eu só ponho só a altura, eu tirei a largura. Olha só o que vai acontecer. Ele vai proporcionalmente aumentar a largura da imagem. Tudo bem? Se eu não especificar nada, ele vai pegar o tamanho original da minha imagem, que é esse daqui. Tudo bem? Na verdade é porque está com zoom. O tamanho original é esse daqui. Tá? Mas para você entender, eu aumento o zoom aqui. Então, você pode especificar a largura, 100, por exemplo. Tá bom? E você pode especificar a altura. Se você botar os dois, então se certifique de que está na proporcionalidade. Tudo bem? Que a largura e a altura vão bater com a largura e a altura da imagem escalada. Tudo bem? E tem mais um outro item que é opcional, mas que eu vou ensinar aqui para você porque é um item interessante para você usar a partir de agora, que é o item ALT. O que é que significa esse cara? Basicamente, você vai especificar uma legenda para essa imagem. Então, no nosso caso, a gente pode botar Google apenas. Então, vamos atualizar. E se eu passar o mouse na minha imagem... Ué, cadê? Ah, não, desculpa, pessoal. Esse Alt, na verdade, ele é uma legenda interna para antes que a imagem carregasse. Então, se, por exemplo, a minha internet está meio lenta, ele vai aparecer aqui Google e depois ele substitui pela minha imagem. Tudo bem? Se eu quiser botar para passar o mouse e mostrar algum texto, na verdade, é o title. Este é um título. E aí, ó, quando eu passo o mouse, ele aparece. Este é um título. Tudo bem? Então essa aqui já é um outro atributo que eu posso inserir na minha tag IMG. Tá? Esses dois, como eu te falei, são opcionais. Na verdade, quase todos são opcionais, menos o da própria imagem, né? São opcionais, mas é bom você inserir porque vai ajudar quando os motores de busca forem para o seu site, vai ajudar eles a encontrar mais informações, então vai melhorar o SEO do seu site, tá bom? Ou Search Engine Optimization. Eu já vou te explicar mais sobre isso, tá bom? Mas por enquanto, vamos para a nossa próxima aula.